Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela mexicana Esmeralda. Mas antes, deixem seu like e se inscreva-se no canal para não perder os próximos resumos da novela. Fátima inventa um pretexto de que tem coisas para fazer na capital, por isso decidiu ir com ele. José Armando se estressa. Enquanto isso, Florzinha empresta um vestido bonito para Esmeralda ir à capital com José Armando. Flor comenta que foi um milagre Dominga tê-la deixado ir. José Armando informa a tia que tem hora para chegar à capital, pois terá que ir à universidade e programou vários compromissos. Ele diz que ela não poderá ir com ele e irá sozinho. Rodolfo pede que ele vá com cuidado. José Armando pede que Crisanta se cuide e que cuide de sua mãe. Graziela se despede de José Armando com um beijo na boca. Melésio chega à cabana de Esmeralda e elogia a Preciosa, dizendo que ela parece uma moça fina. Flor diz que Esmeralda está indo para a capital. Esmeralda diz que não vai demorar lá. Melésio diz que quer ir com ela. Dominga diz que se ele não fosse ruim da cabeça, podia ir mesmo, mas desse jeito não dá. Melésio pede que Esmeralda traga um presentinho para ele. Flor diz a Melésio que Esmeralda não terá tempo e irá para a capital para ser examinada pelos médicos, para ver se poderão devolver a visão para os olhos dela. Dominga afirma para Esmeralda que agora está um pouco preocupada em deixá-la ir à capital. Esmeralda diz que se puder ser curada e se não for agora, nunca saberão um diagnóstico. José Armando chega à cabana e busca Esmeralda para irem juntos para a capital. Dominga diz que Esmeralda é uma moça cega e não pode andar sozinha com um homem. Por isso, não permitirá que eles viajem. José Armando diz a Dominga que ela deu consentimento para eles irem. Ela confirma, mas fala que se a tentação agir, pode acontecer algo entre eles. José Armando diz que é uma covardia aceitar a diversidade em vez de lutar para descobrir algo, pois Deus e a ciência fazem milagres. Dominga diz que é bruta e ignorante, mas entende quando lhe falam com razão. Ela acaba permitindo que eles viajem. Fátima comenta com Graziela que essa viagem de José Armando é muito suspeitosa e não entende o que ele quer caçar na capital. Graziela pede que ela não comece. Fátima diz que não duvidaria se José Armando tiver raptado a ceguinha para ir com ele. Graziela lamenta que a mãe não seja a noiva de José Armando, já que a mãe que fica ali manipulando e ordenando tudo o tempo todo, que ela deve fazer a todo momento. Fátima diz que os anos as dão experiência e ela não pode permitir que José Armando a deixe. Fátima instrui a filha a fingir diante de José Armando que não sabe que ele está enrabixado pela caipira e que chore e se faça de vítima, para que José Armando tenha pena dela. Graziela elogia Esmeralda para a mãe. Fátima diz que Esmeralda é uma infeliz, que não tem nem onde cair morta, por isso a filha deve ganhar essa partida, pois seria uma vergonha se aquela mocinha tirasse o homem dela. Fátima diz que Rodolfo e Branca estão de acordo com elas e juntos destruirão Esmeralda. José Armando e Esmeralda viajam juntos para a capital. Ela está nervosa com tudo e acha que está vivendo um sonho. José Armando diz que a partir de hoje vai transformar as ilusões dela em realidade. Rodolfo vai até a piscina e encontra Graziela lendo um livro. Graziela diz que sua mãe quer falar com ele. Rodolfo diz que tomara que escolham logo uma data próxima de casamento para que ela e José Armando se casem o quanto antes. Adrian chega até Graziela, aproveitando que Rodolfo saiu. Ele pergunta se vão marcar a data do casamento dela e se foi por isso que ela não voltou mais à sua casa. Graziela diz que não conseguiu ir. Ele pergunta por que ela não o olha nos olhos. Graziela diz que está nervosa, pois alguém pode vê-los juntos. Graziela diz que seu tio está por aí. Adrian diz que hoje à noite irá na janela dela. Graziela diz que o amor deles é impossível e pede que ele se esqueça do que fizeram. Ele a chama de meu amor. Mas Graziela diz que não pode ser dele, já que está comprometida com José Armando. Adrian diz que se é isso que a separa dele, hoje à noite, ela saberá de uma coisa, que romperá o compromisso dela.
Na capital do México, Esmeralda e José Armando chegam ao hotel, em que irão se hospedar nos 2 dias que ficarão na capital. Esmeralda comenta que não imaginava que fazia tanto barulho no México. Ele diz que é porque a cidade é grande e tem um ritmo de vida acelerado. Esmeralda diz que adoraria enxergar para ver as montanhas, os pássaros e a água do rio. Ele entrega a chave para Esmeralda e diz que vai sair, pois marcará uma consulta dela com um amigo especialista para consultá-la. José Armando sai. Esmeralda escuta baterem na porta e fica com medo. Ela escuta que é José Armando e vai até a porta abri-la, mas quase cai ao se esbarrar na cadeira. José Armando pergunta se está tudo bem. Ela diz que sim. José Armando dá um presente para ela e diz que comprou aquilo para ela. Enquanto isso, na fazenda, Fátima diz a Rodolfo que gostaria que marcassem a data definitiva do casamento de Graziella e José Armando, pois quando José Armando voltar, receberá a notícia. Rodolfo não vê a hora do filho se casar. Branca diz que José Armando deveria estar presente nesse dia. Rodolfo diz que José Armando só deve estar presente no dia do casamento, pois a data quem escolherá será ele. José Armando e Esmeralda saem para almoçar. Ela agradece pela roupa que ele comprou. Ele a elogia, diz que ela tem muita classe e acha que ela herdou o brilho dos pais. José Armando diz que amanhã, depois que o especialista examiná-la, comprarão mais roupas. Esmeralda fala que não pode aceitar, pois ele está comprometido. Ele revela que vai romper seu compromisso com Graziella assim que voltar, e a beija. José Armando pede para brindarem por estarem ali naquele lugar lindo, que em breve ela verá com os próprios olhos. Esmeralda experimenta vinho branco pela primeira vez e não gosta do sabor. Ele diz que se ela não gostar, não precisa tomar. Esmeralda pede que ele peça uma limonada para ela. Crisanta acende a luz do abajur para Branca não apurar muito as vistas, enquanto pinta. Branca diz que quando enxergam, às vezes não dão valor ao que isso representa. Crisanta diz que basta eles verem a pobre da Esmeralda e só não gostam dela por ela ser cega. Branca diz que não é só isso. Crisanta diz a Branca que o José Armando foi para a capital com a Esmeralda. Esmeralda pergunta a José Armando como é aquele lugar. Ela pede que ele descreva para ela, pois quer conhecer o lugar através dele. José Armando diz que ali é lindo, tem um lindo jardim e nas laterais belas fontes de água. E também tem aves que enfeitam o local. Esmeralda pergunta como chamam. Ele diz que são pavões reais, que têm uma linda plumagem e cauda longa. Branca se atormenta ao saber que José Armando foi para a capital com Esmeralda. Crisanta diz que ele levou ela na capital para ela ser examinada, para verem se a cegueira dela tem cura. Branca diz que tem medo da reação do Rodolfo quando souber de tudo isso. E seria horrível para Graziella saber que ele foi para a capital com essa moça. Branca teme que José Armando e Esmeralda se envolvam intimamente. Esmeralda diz a José Armando que hoje foi o dia mais lindo da sua vida, graças a ele. José Armando diz que o dia mais bonito da vida dela será quando o médico disser que a cegueira dela tem cura. Ele diz que tem confiança e fé com tudo isso. José Armando pede para irem para o hotel dormirem, pois a consulta dela será amanhã de manhã. Esmeralda diz a José Armando que o Lúcio vai morrer de tristeza se ela abandoná-lo. Graziella desabafa com Crisanta, diz que se sente fora de lugar estando ali. Crisanta aconselha a conversar com sinceridade com José Armando e não continuar mais com essa situação. Graziella diz que sua relação com Adrian acabou e revela que morreria se virasse uma dona de casa que passasse a vida na pobreza, só cozinhando e lavando. Ela avisa que gosta de ter dinheiro e de se divertir. Crisanta pergunta se ela acha que um casamento por conveniência a fará mais feliz. Ela diz que José Armando é muito lindo, sempre se sentiu bem ao lado dele, por isso acredita que assim que se esquecer de Adrian, tudo voltará a ser como antes. Graziella reforça que acredita que José Armando apenas goste de Esmeralda e que não a ame. Graziella diz que sente pena de Esmeralda, pois José Armando terá que esquecê-la, assim como ela o Adrian. Enquanto isso, na capital, José Armando pega a escova de dentes de Esmeralda para ela escovar. Ele vê a santinha dela. Esmeralda pede que ele a dê, pois sua santinha sempre lhe acompanha e lhe cuida. O amoroso entrega para ela e em seguida dá um beijo cheio de carinho nela. Graziella dorme e se atormenta pensando em Adrian. De repente, ela ouve ele jogando pedras na janela e tenta ignorá-lo, mas não consegue.
Ela vai até a janela e o vê. Em seguida, ela sorri, mas decide tentar resistir à tentação. Ela fracassa, não resiste e permite que ele entre no seu quarto. Adrien e Graziella se beijam apaixonadamente. José Armando ajuda Esmeralda e coloca a pasta de dente na escova da moça para ele escovar os dentinhos. Em seguida, ele a leva até a cama para ela dormir. Esmeralda agradece por tudo que ele está fazendo por ela. José Armando diz que qualquer um faria. Esmeralda diz que só ele, pois ele preferiu cuidar dela do que voltar para casa. Ele diz que qualquer coisa que ela precisar, ele estará no quarto da frente. Eles dão um beijo de despedida e ele sai. Adrien diz a Graziella que pensou que ela não iria abrir. Ela diz que não iria e relata que isso é uma loucura. Ele pede que ela não diga isso e relata que vive angustiado só de pensar que ela o beija com amor e depois o despreza. Graziella diz que não é isso e fala que seu casamento com José Armando é certo. Adrien diz que José Armando está apaixonado por outra mulher. Adrien segue dizendo que ama Graziella. Ele fala que sente uma angústia cruel, por às vezes ela tratá-lo com carinho e depois rejeitá-lo. Graziella diz que quer pôr um ponto final em tudo isso. Ele pergunta se ela estava brincando com ele. Graziella diz que não. Adrien pergunta se ela é a mulher que se entrega aos seus braços ou a que é orgulhosa e o humilha. Em seguida, ele dá um beijo nela. Ela diz que isso não pode ser e pede que ele a esqueça. Adrien diz que sabe que ela gosta do luxo, de ter um sobrenome importante, mas nada disso vale mais que o amor. Ela diz que muitas vezes os sentimentos precisam ser sacrificados. Graziella revela que sua mãe lhe educou para ser mulher de José Armando e tem que ser assim. Ele pergunta se ela quer mesmo terminar. Graziella diz que precisa fazer isso. Ele diz que estava decidido a ir embora da casa grande e ela pediu para ele ficar. Graziella lamenta e diz que devia ter deixado ele ir. Ele diz que ficou feliz de ficar para lutar pelo amor dela e revela que a ama com toda a sua alma e seu amor é verdadeiro, sincero e faminto que arrasta tudo. Eles se beijam novamente. De repente, Fátima chama Graziella e entra direto no quarto da filha. Adrien consegue fugir. Fátima pergunta o que ela está fazendo com a janela aberta. Fátima se aproxima da janela, mas não vê Adrien ali. Fátima pergunta se o José Armando ligou. Graziella diz que não. Fátima acha que José Armando está passando dos limites. Fátima dá boa noite para a filha e sai para dormir. Graziella sofre pelo amor de Adrien. Na manhã seguinte, Esmeralda acorda. José Armando bate no quarto dela. Esmeralda vem andando e acaba batendo a porta num móvel de novo. Em seguida, caminha para abrir a porta para o amado. José Armando beija ela. Ele abre as cortinas e pergunta se ela está pronta. Ela diz que sim. Esmeralda diz que quase não dormiu, pois está muito ansiosa. Minutos mais tarde, eles chegam ao hospital, onde Esmeralda será atendida por um especialista importante. José Armando leva Esmeralda até o consultório de Álvaro para que ele a examine. Álvaro se encanta pela beleza da moça. Dominga tira as cartas para Esmeralda e percebe que há algo ruim. O coisa ruim chega, e é Lúcio. Ele pergunta a Dominga por Esmeralda, pois não a viu na gruta e nem no cemitério. Dominga revela que Esmeralda foi para a capital com o Dr. Penha Real, num especialista para ver se será curada. Lúcio xinga Dominga, diz que ela conseguiu o que queria, que era afastar Esmeralda dele, mas ela vai pagá-lo. Dominga pede que ele não lhe faça nada. Ele afirma que vai matá-la. Dominga diz que não tem culpa e que Esmeralda foi com a esperança de se curar. Ele a acusa de tê-lo traído. Dominga relata que Esmeralda foi por vontade própria. Lúcio tira as mãos do pescoço dela. Ela tosse. Lúcio pergunta por que ela não avisou antes. Dominga diz que não deu tempo. Ela fala que José Armando iludiu Esmeralda e acabou a convencendo. Dominga comenta que acha que Esmeralda e José Armando só irão chegar amanhã. Lúcio se retira. Dominga clama pelas almas no purgatório e torce para que Lúcio caia em um barranco e que o próprio diabo o leve para o quinto dos infernos.